Olá, bem-vindos. Meu nome é Pablo Garrido, sou engenheiro de aplicações na Bentley e estaremos juntos durante esse Tech Talk sobre como criar catálogos spec usando planilhas Excel. Vamos começar com um overview pela ferramenta OpenPlant Project Administrator. O OpenPlant Project Administrator é uma ferramenta que a gente pode baixar. Ela não tem nenhum custo adicional, ela pode ser baixada através do Fulfillment Center. E é através dela que a gente configura catálogos, specs e outros parâmetros do nosso workspace do OpenPlant. Então, nessa interface, nós temos, por exemplo, algumas ferramentas que já foram instaladas aqui no nosso computador, como OpenPlant Modeler, OpenPlant PNID ou mesmo Support Engineering. E abaixo dessa estrutura nós temos os projetos que são existentes na nossa configuração. Para esse caso, eu vou usar um projeto que ele vem por padrão quando a gente instala o OpenPlant, que é o OpenModeler MMetric, de Mixmetric. No OpenPlant Project Administrator, a gente pode criar novos projetos, a gente pode criar novos workspaces e a gente também tem acesso a algumas ferramentas como o Class Editor, onde a gente cria e ajusta as classes, e o Specification Generator, que é o foco desse Tech Talk. Então vamos iniciar pelo Specification Generator. E antes da gente começar a fazer uma visão geral por essa aplicação, eu queria mostrar um template de Excel que a gente vai usar como exercício para esse Tech Talk. Então aqui eu abri o Excel e eu tenho algumas informações, é uma planilha que tem alguns componentes de tubulação. Basicamente eu tenho algumas colunas aqui, como fabricante, o classe que eu vou usar no OpenPlant, os descriptions como short, long description, diâmetros, os condicionais como end condition, os facings. Então eu tenho o básico que o OpenPlant precisa para cadastrar um componente, e nesse caso a gente vai fazer aqui um exemplo como tubos, com classes do tipo pipe. Então basicamente, quando a gente quer utilizar um Excel para fazer uma carga tanto de um catálogo quanto de uma spec, o que a gente precisa ter? Um Excel. Esse Excel ele tem que ter em cada uma dessas planilhas, como aqui a gente está vendo tubos, elbows e T's, a gente pode separar por tipo de classe. Então aqui nessa aba de tubos eu deixei a classe pipe, numa aba chamada elbows eu deixei só as minhas curvas, e poderia fazer para T's, para válvulas, para o que for. Nesse arquivo Excel, vocês podem ter uma estrutura de dados do jeito que vocês quiserem, porque basicamente a gente faz um mapeamento entre o Excel e o OpenPlant. Ou seja, eu vou falar que eu quero usar a coluna chamada Schedule do meu Excel e mapear para a coluna correspondente de Schedule no OpenPlant. Então esse é um padrão de Excel que a gente pode manter, pode criar, eu posso inclusive ter uma espécie de um template, criar um template aqui, não existe nenhuma pré-definição do lado OpenPlant, vocês podem criar conforme as necessidades, e vocês podem manter um padrão de importação de catálogos para depois simplesmente buscar as informações com os fabricantes, colar aqui e usar o OpenPlant para importar. Então esse é o template que a gente vai usar para o nosso exercício hoje. Voltando para o OpenPlant Specification Generator,
Eu basicamente inicio o meu trabalho por aqui, indo no menu File e acessando o item Catalog Editor. No Catalog Editor, eu posso iniciar criando um novo catálogo. Então eu venho aqui no ícone de criar um novo catálogo e eu vou dar um nome, por exemplo, Catálogo 2017, por exemplo. E agora o Catalog Editor abre uma janela onde ele pede para eu definir o esqueleto, o esquema desse catálogo. Eu poderia criar todas as colunas ou todas as tabelas que eu quero incluir nesse catálogo. Por exemplo, uma tabela de tubos, uma tabela para válvulas, tabelas para parafusos, etc. Mas nesse caso, o que interessa durante esse Tech Talk é abrir ou importar um Excel, onde eu já tenho uma estrutura de dados e eu basicamente vou fazer um mapeamento para o OpenPlant. Então eu seleciono esta opção, chama-se Import Data, e seleciono o item Importar de Excel. Eu vou buscar o meu arquivo Excel, aquele que eu mostrei agora há pouco, e em seguida me surge uma janela perguntando quais as abas do Excel que eu quero importar. Então, como eu tinha mostrado, né, a gente viu que você pode ter várias abas lá no Excel organizadas. No caso, eu quero trabalhar agora para esse exercício com a aba chamada Tubos. E eu vou apertar o botão Importar. E nesse momento, notem que ele traz uma janela chamada Fields Mapping, mapeamento de campos. Justamente aquele mapeamento que eu estava comentando agora há pouco sobre uma determinada coluna ou campo no Excel corresponde a um determinado dado, uma determinada coluna no OpenPlant. Por exemplo, no Excel, a coluna que armazena os diâmetros poderia chamar, por exemplo, NPD. E no OpenPlant ela tem uma determinada terminologia, ela tem um determinado nome. Então o que eu vou fazer aqui é basicamente criar um arquivo de mapeamento, ou criar novas definições de mapeamento usando o ícone New Mappings. Ele pede para eu determinar o nome, o local onde eu quero guardar esse arquivo de mapeamento. E isso é muito útil porque se a gente importa várias vezes para o nosso catálogo, é importante ter um arquivo de mapeamento já armazenado, onde a gente só vai atualizando ele com o tempo. Então eu vou escolher aqui no meu desktop, eu vou dar um nome padrão, New Mapping, vou salvar. E agora eu começo a mapear coluna por coluna. É um trabalho que ele é um pouco chato na primeira vez. Todo mapeamento exige que a gente faça item por item, mas depois que ele está feito, vocês só reutilizam em importações seguintes. Então, o primeiro item aqui é adicionar um mapeamento de uma coluna. A primeira coisa que eu tenho que dizer é informar o que eu vou mapear. Eu quero mapear a classe de tubos, a classe chamada Pipe. Então, eu venho aqui em Sheet Columns e seleciono o item chamado Pipe. Achei o Pipe nessa lista e agora eu adiciono uma nova linha e começo a mapear. Onde está escrito Sheet Columns são as colunas que estão no nosso Excel. Então eu venho aqui e falo que a coluna chamada End Condition no meu Excel, ela deve ser mapeada para a End Condition 1 no OpenPlant. Adiciono uma nova linha. A coluna chamada End Condition 2 no Excel, eu vou mapeá-la para a correspondente do OpenPlant. E eu vou adicionando, sempre começando aqui pelo Excel, e o correspondente do lado direito no OpenPlant. Então eu faria esse trabalho aqui
definindo main size, e um a um até eu completar todas as colunas que eu quero mapear, que eu quero importar do meu Excel para o OpenPlant. Feito isso, a gente salva e importa. Bom, para eu não ter que fazer todo esse mapeamento um a um durante esse Tech Talk, eu basicamente vou resgatar um arquivo de mapeamento que eu já tinha feito. Para fazer isso, e essa é uma atividade que vocês vão fazer também com o tempo, depois que você já tem um arquivo salvo, a gente pode vir nesta opção chamada Load Existing Mappings e busquem um arquivo já pronto. Por exemplo, tem um chamado mapeamento completo, onde eu já mapeei aqui onde está escrito Sheet Columns, ou seja, as colunas no Excel, e o correspondente no OpenPlant. Para fazer essa importação, o Excel ele tem que estar fechado. Então sempre certifiquem-se que antes de iniciar a importação, antes de pressionar o botão de importar, o Excel está fechado. Eu vou clicar aqui em importar. Ele me pergunta qual arquivo de mapeamento eu quero usar para importar. Ele já veio marcado aqui, o mapeamento completo. Ok, é isso mesmo. E ele me diz que, ok, deu certo, importe com sucesso. Posso dar um ok. Fecho essa janela de mapeamento. Posso fechar essa janela do Edit Esquema, ou a estrutura de dados do catálogo, não preciso mais. E eu posso conferir se eu tenho alguma tabela aqui. Se ela não estiver aparecendo para a gente, basta reabrir o nosso catálogo para dar um refresh. Então eu vou abrir aqui Catálogo 2017. Agora eu noto que tem uma única tabela aqui no meu catálogo, chamada Pipe. E justamente são aqueles itens que eu tinha no meu Excel. Então, uma vez que eu tenho o catálogo importado, eu posso agora retornar, fechando aqui a aplicação do Catalog Editor, posso retornar ao OpenPlant Specification Generator, onde eu vou criar uma spec com base naquele catálogo. Eu venho em Nova Spec, New Spec. Em seguida, eu adiciono ao catálogo que eu acabei de dar uma carga, adicionar o catálogo. E eu adiciono uma categoria aqui na minha spec para associar os componentes que eu acabei de colocar no catálogo. Essa categoria eu vou dar o nome de Pipe. E por fim, eu venho aqui em adicionar uma nova linha, onde a classe que eu quero buscar do meu catálogo é chamada de Pipe. Nesse momento que eu defini a classe, ele já está fazendo uma conta aqui e ele identificou 8 componentes no meu catálogo. Eu posso vir em Preview Section e ele me mostra quais são esses 8 componentes. Ele está achando, então, tubos de 6 até 8 polegadas. Aqui na spec eu posso fazer um filtro. Eu quero falar que eu vou disponibilizar somente tubos de 2 a 6 polegadas. E aí a contagem já reduz. Eu estou filtrando aquele catálogo que eu importei. Eu posso vir em Preview Section outra vez. Agora eu tenho o que vai estar disponível em ambiente de modelagem. Então lá no OpenPlant Modeler eu vou ter tubos disponíveis nessa spec de 2 a 6 polegadas. Agora notem que no meu catálogo o Long Description ali ficou bastante genérico, né? E eu gostaria de atualizar a descrição desses componentes na minha spec. Então para fazer isso, eu venho aqui no comando chamado Define Section Descriptions e eu vou adicionar uma descrição na coluna chamada Long Description. Então eu vou concatenar colunas ou concatenar campos que estão lá no meu catálogo para gerar a descrição dos meus componentes na spec.
Vamos fazer um exemplo bem simples. Imaginem que eu queira pegar, vamos supor, eu quero pegar o short description, seleciono ele aqui na lista, dou um duplo clique. Então o meu long description vai ser concatenado por short description. Aí eu faço essa anotação entre colchetes e um espaço no meio. Eu vou colocar duplo clique aqui em schedule, abro colchetes e eu vou colocar, por exemplo, PCMark. Esses colchetes basicamente é uma anotação para a gente poder escrever ou deixar um espaço em branco. Eu vou dar um OK. E agora deixa eu ver como é que ficou a minha seção. Vou dar um preview nela. Então agora o long description, ele recebe tubo, standard e o PCMark. E a gente pode fazer isso, criar esse long description, que é o que vai sair na lista de materiais, de acordo com a demanda, a necessidade de cada projeto. Caso a gente tenha outras colunas ou outros componentes para importar, o processo é o mesmo. Basicamente, no nosso Excel, a gente cria uma nova folha para cada tipo de componente que a gente está importando. Por exemplo, T's, válvulas, tubos. E volta no OpenPlant Catalog Editor, faz o mapeamento, importa, e depois eu continuo aqui no Specification Generator, adicionando novas seções, como por exemplo, flanges, válvulas, etc. Espero que tenha sido produtivo para vocês. E ficou disponível para caso hajam algumas dúvidas ou perguntas. Obrigado.